Peço a você que abra a sua Bíblia no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Existe um ditado que diz que uma longa jornada se inicia com um primeiro passo. Nós começamos uma jornada, olhamos adiante e percebemos e concluímos, será longa. Mas depois do primeiro passo, as coisas vão acontecendo e, de repente, a gente está chegando ao final. Estamos nos aproximando aí do final do livro de Atos dos Apóstolos. Confesso que foi um desafio quando, após termos estudado o livro de Lucas, 24 longos capítulos, eu pensei na possibilidade de estudarmos também o livro de Atos dos Apóstolos para completar a obra de Lucas, o autor do terceiro evangelho, o autor desse livro histórico no Novo Testamento. E pensei, será que é algo adequado estudar mais um livro tão longo, com capítulos grandes, mais 28 capítulos? Deus orientou dessa forma e estamos chegando ao final desta jornada. Uma longa jornada de alguns anos, considerando Lucas e Atos, alguns bons anos, estudando esta porção da palavra de Deus. Mas pela graça do Senhor, eu creio que como igreja nós temos tido o privilégio de entender de forma bem aprofundada o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e o início da igreja neotestamentária, conforme é narrado pelo livro de Atos. Hoje, irmãos, nós leremos todo o capítulo 27. Eu peço a você uma atenção especial por ser um texto de 44 versículos. Nós não estudaremos todos os versículos hoje, vamos dividir, vamos considerar até o versículo 26, mas como é uma história que ela é tão dinâmica, e se a gente parar no versículo 26, vai parecer que a gente parou em alta velocidade. É como se a gente estivesse assim, com um carro com muita velocidade, de repente puxasse o freio de mão e desse um cavalo de pau. Parar assim meio abruptamente. Então, ainda que não exploremos hoje a partir do versículo 27, mas eu creio que será interessante nós lermos para entendermos como é que vai acabar essa história que começou no versículo 1. E nós vamos ver, então, até o versículo 26, permitindo Deus, posteriormente, veremos a partir do versículo 27. Mas vamos ler todo o texto, e aquilo que eu quero destacar hoje está dentro do seguinte tema, que é tirado de um dos versículos da nossa leitura, um dos versículos do nosso texto. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Me chamou muito a atenção essa expressão. Quando a gente a considera dentro do seu contexto, dentro aqui deste capítulo, que privilégio para Paulo ser desse Deus e servir esse Deus, e servir a esse Deus. Que diferença isso fez para ele, não apenas para ele, diretamente para mais 275 pessoas que estavam com ele no navio. Ao todo eram 276 pessoas. E em considerando os outros atingidos, os outros influenciados pela bênção que alcançou a esses 276, quantas pessoas foram agraciadas pelo fato de que Paulo era de Deus e servia a Deus. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Eu quero desde já convidar você a refletir sobre a sua vida
e a responder para você mesmo, desde já, a esta indagação, a este questionamento, se você pode dizer com convicção. Como Paulo disse aqui, nós veremos isso, que você é de Deus, pertence a Ele, vive para Ele. E quando Paulo fala de pertencer, de ser, ele está se colocando como servo. E no contexto no qual ele escreveu, no contexto no qual Lucas registrou, a ideia de pertencimento tem a ver com ser escravo. O Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço, de quem eu sou escravo, e por isso eu sirvo. Será que nós podemos, como Paulo, dizer isso com convicção, que pertencemos a Deus e o servimos? Acompanhe em sua Bíblia a leitura do texto das Escrituras e tente fazer na sua mente o filme, pensando nos acontecimentos, pensando na sequência, tente mentalizar cenas, tente experimentar sentimentos. Ao ler, procure entender o que estava no coração de Paulo, qual sentimento dominava Júlio, dominava aqueles outros homens que estavam ali naquele navio, naquele momento tão crítico, naquele momento tão difícil, mas abençoado ao mesmo tempo. Tente vivenciar, tente se colocar lá, dentro daquele navio, no momento de tormenta, no momento de tempestade, de escuridão, lá no mar Mediterrâneo, em alto mar. Eu não sei se você já navegou em alto mar, eu nunca naveguei, mas já vi cenas assim de navegação em alto mar. Se pense dentro de um navio em alto mar, uma tempestade de 2 semanas pelo menos, de escuridão, sem que houvesse sol, sem que houvesse estrelas, sol escuro, só água batendo, cantando, aquele barulho alto de águas quebrando contra o navio e, por fim, quebrando o navio. Procure viver esta cena. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum,
admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa,
Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Passo a ler o noticiário de hoje, dia 26 de fevereiro de 2023. Na enésima tragédia no mar Mediterrâneo, ao menos 58 pessoas morreram após um naufrágio ocorrer na altura da costa da cidade italiana de Cutro, na região da Calábria, neste domingo, 26. Cerca de 50 migrantes conseguiram sobreviver nadando até a praia e relataram que a embarcação tinha entre 180 e 250 pessoas a bordo. Eles afirmaram ainda que a embarcação se partiu no meio por conta da forte agitação no mar. Os corpos resgatados foram encontrados boiando na água ou nas areias da praia de Cutro, e entre as vítimas há mulheres e crianças. Conforme o porta-voz da Unicef Itália, Andrea Iacomini, são mais de 25,8 mil mortos e desaparecidos desde 2014, ao longo da rota do Mediterrâneo Central, sendo 120 só em 2023, incluindo muitas crianças. Mas esse número é subestimado, porque considera só os casos denunciados ou os corpos encontrados, pontua
ainda. Há pouco menos de 2000 anos, conforme lemos em Atos 27, Paulo passou por um naufrágio assim, como esse que foi noticiado hoje. Está nas notícias, se você quiser encontrar na mídia. Paulo passou por um naufrágio assim, na mesma região. Por intervenção divina, contudo, sem uma vítima. Sem uma vítima sequer. Nos últimos sermões, em Atos, texto após texto, Paulo temos visto a testificação da inocência de Paulo em diversos julgamentos pelos quais ele passou. E eu quero fazer mais um exercício com vocês nesta noite, para que duas informações fiquem muito estabelecidas na nossa mente, muito clarificadas, muito fortes no nosso entendimento, porque essas informações serão importantes para entendermos o conteúdo de Atos 27. Eu peço a você que volte algumas páginas da sua Bíblia e vá comigo para Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, a partir do versículo 26. Nós lemos aqui então em Atos 23, a partir do verso 26. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem, Paulo, foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse o que, irmãos? Morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Fim da carta de Cláudio Lísias a Félix. Cláudio Lísias, centurião que estava servindo na fortaleza Antônia em Jerusalém, querendo preservar Paulo e ser justo na sua função, o enviou a Félix, mostrando que aquele homem não era digno ou não tinha feito nada que fosse motivo para levá-lo à morte ou mesmo à prisão. Mas ele foi enviado a Félix. Félix recebeu esta carta. E Félix foi uma pessoa que procrastinou, foi um procrastinador. Paulo, mesmo com esta carta, permaneceu preso ainda, por procrastinação de Félix, 2 anos. O tempo passou e somou 2 anos. Félix foi substituído. Vamos prosseguir o texto. Agora no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 24. Capítulo 25, versículo 24, mais de 2 anos depois, veja o que o texto vai dizer. Então disse Festo, sucessor de Félix, Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador.
Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Festo não sabia o que escrever, não havia motivo. Ele não era digno de morrer, ele não havia feito algo que lhe poderia causar a morte. Não. E Festo então pede ajuda a Agripa. E nós continuamos. Vamos para o capítulo de número 26. A partir do versículo 30, são textos que vimos recentemente, capítulo 26, a partir do versículo 30, o texto diz assim: a esta altura, levantou-se o rei Agripa, e também o governador Félix, e Berenice, esposa de Agripa, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, era o comentário entre eles, após terem ouvido Paulo: este homem nada tem feito passível de quê, irmãos? De morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto. É inocente. Não há provas, não há nada que deponha contra ele. Ele bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Eu quero ressaltar então uma primeira informação muito importante para o nosso entendimento de Atos 27. Paulo foi declarado inocente. Ele estava preso. Ele continuou preso, já se havia passado mais de 2 anos, mas ele era tido como inocente. E uma segunda informação para entendermos bem Atos 27. O livro de Atos tem nos mostrado que a história de Paulo era uma história conduzida pelas mãos do Senhor. De fato, ele podia dizer: o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. A história dele era conduzida por mãos divinas. Não eram suas mãos que traçavam seu caminho, não eram seus pés, não eram seus pensamentos. Ele era conduzido pelo parecer do Deus de quem ele era escravo, e por isso servia. Vamos observar também rapidamente alguns textos. Volte comigo para o capítulo 22. Esse exercício é importante, irmãos, para a gente prosseguir entendendo bem por que é que Atos 27 é como é. Atos 22, a partir do versículo de número 17, Paulo está dando o seu testemunho, um dos 3 testemunhos que ele dá no livro de Atos. 22, a partir do versículo de número 17, o texto diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Esse que falava com ele era o seu Senhor, Jesus, aquele que havia aparecido para ele na estrada para Damasco. Olha, sai daí, Paulo, sai daí, apressa-te e sai de Jerusalém, o seu testemunho não será ouvido. Eu disse: mas Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Agora, com a mudança, eu fazia tudo isso, agora eu vou parecer totalmente diferente. Eles vão entender que houve uma mudança, eles vão acreditar. E ele prossegue: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas o Senhor, no versículo 21, dá a palavra final: vai, pronto, é isso que eu quero, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios.
eu não quero você em Jerusalém agora, eu tenho outros planos. Então começou aqui a trajetória dele. Ele saiu de Jerusalém, e a partir daqui muitas viagens começaram a acontecer. O mundo a partir daqui foi desbravado por este pastor fiel, que pertencia a Deus e de fato o servia. Vá comigo para o capítulo 16, do mesmo livro de Atos. Capítulo 16, vamos ver que este homem, ele tinha vontade, ele era um homem proativo, ele era um homem que não ficava parado, era um homem que fazia, que acontecia, no sentido de que ele era alguém com sangue quente, no bom sentido da palavra. E o texto, então, aqui em Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10, vai mostrar que ele queria ir para algum lugar. Ele queria desbravar outras terras. E o texto diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ele queria desbravar a Ásia. O Espírito Santo não deixou. Defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Quis ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, presta atenção, concluindo, o que, irmãos? Que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A caminhada dele não era dirigida por ele, era dirigida por Deus. Seria a primeira missão oficial cristã em terras europeias. Vamos prosseguir. Vá comigo para o capítulo 18. Um momento crítico pelo qual Paulo passava, um momento difícil. E Deus sabe o que estava na mente deste homem de Deus, o homem que era dele. E no capítulo 18, versículos 9 e 10, nós lemos o seguinte: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Ameaças existem, oposição existe, forças contrárias existem, mas Paulo, fique tranquilo, eu sou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Eu tenho muito povo nesta cidade. E o versículo 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo não guiava a si próprio, não dirigia o seu próprio caminho. E por fim, eu convido você a ir comigo para o capítulo 23, e nós estamos então chegando no texto. Capítulo 23, versículo de número 11. O momento de crise, homens de Deus passam por crises também. O momento onde Deus entendeu que Paulo precisava ser animado. Homens de Deus passam por desânimo também. Assim como temos visto aqui em textos que já lemos. No capítulo 23, versículo 11, veja só o que o texto diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: o que, irmãos? Coragem. O Senhor dizendo para Paulo: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito, onde? Em Jerusalém você já deu, Paulo, com coragem. Eu te preservei da morte. Assim importa que também o faças, você vai dar testemunho ao meu respeito em Roma. Para entender o capítulo 27, precisamos entender essas duas verdades. Paulo era inocente. Primeira verdade. Segunda verdade, a vida dele estava sendo conduzida pelo Senhor
dele. Estabelecidas essas duas verdades, vamos para o texto de Atos 27. Eu vou procurar ser sucinto no texto. Nós entramos no versículo de número 1 e vemos que a promessa estava começando a se cumprir. Rumo a Roma, rumo à Itália. Chegou a hora. Mais de 2 anos preso. Quem sabe nesse tempo descansando, quem sabe nesse texto estudando. Na verdade, não quem sabe, ele fez isso. Ele descansou, ele estudou muito, chegou a ter sido chamado de louco por causa de muito estudar. Mas ele não estava louco, ele estava cheio da presença de Deus, firmado em convicções, e chegou o momento de ir para a Itália. Foi decidido que navegássemos para a Itália, o destino proposto por Deus. Como falado em 23, versículo 11, você dará testemunho de mim em Roma. A viagem começou. Entregaram Paulo e outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial, uma agremiação de 1000 homens, composta por 10 centúrias, e Júlio era um centurião sobre 100. Ele estava sobre 100, e ele iria conduzir este navio com Paulo e outros presos, o destino Roma. Versículo de número 2, embarcando no navio Adramitino, de Adramítio, era uma cidadezinha da época, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar. Presta atenção na primeira pessoa do plural, o texto está falando que Lucas também estava presente. Acompanhando Paulo, o narrador estava ali, presente. Por isso o texto é tão vívido. É tão cheio de detalhes. É um texto considerado por historiadores, por arqueólogos, uma obra-prima, que ajuda muito a entender a navegação da época. Não escrito por um marinheiro ou alguém da área, mas escrito por alguém que vivenciou bem e era muito perspicaz para escrever. Então o texto diz que Lucas estava ali. Fizemo-nos ao mar, indo conosco quem? Com Lucas e com Paulo, Aristarco, macedônio de Tessalônica. Eles estavam com Paulo, provavelmente como concessão. Por quê? Pelo fato de Paulo ter sido dado como inocente. Um prisioneiro não tinha este privilégio, mas como a carta foi escrita por Agripa e por Félix, e entregue a Júlio, para que Júlio levasse Paulo a Roma, e aquela apresentação deveria ser entregue a César, na ocasião Nero, falando a respeito deste homem. Era tido como inocente, porém como cidadão romano, usando do seu direito de apelar a Roma, ele o fizera, e por causa disso então, ele estava indo para Roma, e houve uma concessão. Ele foi acompanhado por Lucas, o médico. Ele foi acompanhado pelo macedônio Aristarco. Nós vamos ver que possivelmente Paulo, nesta ocasião, estava doente. E a presença de Lucas fez toda a diferença para cuidar dele, para abençoar este homem de Deus. Versículo de número 3, o texto vai mostrar para a gente que eles começaram a navegação, chegaram a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, Júlio, como nós temos visto, muitos centuriões romanos eram homens honestos, eram pessoas corretas, assim como Cláudio Lísias. Júlio também era correto. Júlio sabia que Paulo era inocente, ele tinha em mãos o documento. E ele tratou Paulo com humanidade e permitiu que Paulo fosse ver os amigos em Sidom enquanto o navio estava parado e obter assistência. E daqui historiadores, então, exegetas, chegam à conclusão, estudando o texto na sua língua original, que Paulo possivelmente estivesse doente, precisando de um ambiente mais adequado para ser cuidado. E ali, então, ele foi permitido receber assistência.
Não sabemos qual foi o tempo da parada, mas eles estiveram ali por algum tempo. Vamos prosseguir a partir do versículo 4 até o versículo 6. O texto nos fala que eles partiram dali e chegaram para outro lugar. E eu vou pular alguns detalhes, tá bom, irmãos? O texto fala de muitas cidades, fala de muitos detalhes. Eu vou naquilo que eu acho que vai ser importante para a gente entender o texto. O texto aqui vai nos mostrar que em determinado lugar havia um navio mais adequado para o prosseguimento da viagem, um navio cargueiro que vinha de Alexandria, no Egito. À época, o Egito era considerado o celeiro do Império Romano, e o navio cargueiro carregado. E ali então houve a mudança de navio. Eles deixaram aquele primeiro navio adramitino e entraram nesse navio cargueiro que vinha de Alexandria, na Itália, para prosseguirem a viagem. Eles embarcaram e prosseguiram. Versículos 7 e 8. O texto começa a apresentar alguns indícios. Sabe quando as coisas estão apontando por uma direção que parece que não está muito seguro, parece que não é adequado que você faça aquilo? É mais ou menos isso que os versículos 7 e 8 vão dizer. Eles começaram a navegar, mas vagarosamente, muitos dias, uma distância que poderia ser vencida mais rapidamente, demorou ser vencida, com dificuldade. O tempo já não estava tão bom, o momento já não estava tão próprio para a navegação. Chegaram a Cnido, não foi permitido prosseguir por causa do vento contrário, e navegaram a sotavento, isto é, protegidos do vento pela ilha de Creta, na altura de uma outra região chamada Salmona, costeando-a penosamente. Estava difícil, a navegação não estava fácil, o momento não estava propício. Penosamente, muito dificultosamente, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Tudo indicava que não era seguro continuar. O momento do ano já não era adequado. Versículos 9 a 11, Paulo, na altura da sua experiência, vai se manifestar. Mas olha o que o texto diz. Depois de muito tempo, eles ficaram parados, esperando uma ocasião, esperando uma melhora, esperando que se tornasse um pouco melhor ou menos pior para a navegação. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do jejum, do dia do jejum Yom Kippur, o dia 10 do 7º mês, para os judeus, e segundo historiadores, no ano 59 depois de Cristo, possivelmente era este o momento. Este dia se deu no dia 5 do mês 10 do nosso calendário, dia 5 de outubro. Admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Olha, eu estou percebendo, eu estou observando, as coisas não estão muito bem. Com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo falou, era um prisioneiro, era um homem que estava ali acusado de tumulto, de ter causado tumulto em Jerusalém, incitado rebeldia em Jerusalém. O centurião era um homem bom, um homem honesto, mas um homem técnico. Ele era um profissional técnico. Ele preferiu consultar o piloto, o mestre do navio, que diziam que era para continuar. Então ele decidiu continuar. Não, os técnicos disseram que é para continuar. Então vamos ouvir o que os técnicos disseram. Irmãos, a navegação naquela época, do dia 14 do 9 até o dia 10 do 11, era desaconselhada na região. Do dia 11 do 11 ao dia 31 do 3, era indevida para a navegação. Assim mostram os registros
históricos. Paulo deu a sua opinião, o capitão do navio, as pessoas ali que entendiam, né, eram os técnicos, deram a sua opinião. Mas aqueles que deram a opinião, o mestre do navio, o piloto do navio, tinham que ter muita experiência. Tinham que ter muita experiência para terem viajado mais do que os 5.500 quilômetros que Paulo já havia viajado por aquelas águas. Paulo já havia feito pelo menos 11 viagens pelo Mediterrâneo e percorrido pelo menos 5.500 quilômetros. Para ter mais experiência do que Paulo, tinha que ter passado ali muitas vezes. Paulo conhecia o que ele estava falando. Prossigamos, versículos 12 e 13. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. Na ocasião, naquele momento, o vento estava brando, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, um tempo suave, um tempo tranquilo para prosseguirem, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Às vezes, as circunstâncias do momento enganosamente transmitem segurança. As coisas estão mostrando que não é para fazer, não é para ir adiante, não é para prosseguir. E de repente vem uma circunstância mais ou menos, e eles entraram nessa, embarcaram nessa. Às vezes, as circunstâncias do momento enganosamente transmitem segurança. Vento brando. Mas vejam só o prosseguimento do texto nos versículos que vêm em seguida. Versículos 14 e 15. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão. Presta atenção nesta palavra. Um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Gente, nessa época que nós estamos aqui no Brasil, época janeiro, fevereiro, até março, né, costuma chover aqui na nossa região, a gente tem que saber que é época que chove, não é? É época que chove. A gente, se vai sair, tem que levar uma proteção, não tem? Ainda que o sol esteja brilhando. De uma hora para outra, fecha o tempo e chove. Então, é época de chuva, é época de chover. E tem vezes que a gente sai, é surpreendido pela chuva, fica todo molhado e diz, olha, do nada veio a chuva. Não, do nada não. Ela veio porque é época dela. Não é que ela veio do nada. Ela veio porque é época que chove. Era mais ou menos essa situação aqui. Veio um vento brando e eles então acharam que dava para ir e foram. Mas de repente, do nada não, era a época disso. Paulo conhecia, Paulo sabia, a época era a época perigosa para a navegação, contraindicada para a navegação. Veio um tufão, furacão, ciclone, são todos o mesmo fenômeno meteorológico. Os cientistas chamam essas tempestades de nomes diferentes, dependendo de onde eles ocorrem. Mas é basicamente o mesmo fenômeno meteorológico, um tufão, um furacão, um ciclone. Então ali, o navio foi surpreendido por um tufão, ventos muito rápidos, com capacidade de destruição, o que de fato aconteceu. Alguns momentos assim marcaram a história. Talvez você se lembre do furacão Katrina. Alguém se lembra desse nome?
e outros furacões que a gente ouve por aí e que passam pela costa dos Estados Unidos e saem causando destruição. No Caribe, em outros lugares. Irmãos, era algo dessa natureza. E o texto, então, diz que veio um tufão de vento, eles perceberam que o negócio não estava de fato bom, não era seguro lutar. O que eles fizeram? Soltaram o navio. Aí a gente lembra daquela música, né, que há um certo tempo aí, atrás fez sucesso aqui no Brasil. Vocês se lembram daquela canção? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vocês se lembram desse coro? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não é seguro na vida, não, gente. A gente não deve deixar a vida levar, não. Mas aqui, a escolha deles tinha que ser essa. Cessaram a manobra e nos fomos deixando levar. Olha, vamos deixar ir. Não vamos lutar, não. É forte demais. E eles se foram deixando levar. Vamos continuar, os versículos 16 e 17, o texto fala que eles passaram pela proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguiram recolher o bote, era a sota-vento, né, protegidos do vento por essa ilhota chamada cauda, e levantando eles usaram de todos os meios para cingir o navio. Aqui são expressões marítimas. Cingir o navio tem a ver com procedimentos de segurança para fortalecer o navio, de modo que o navio tenha mais condição de resistir a adversidades. Então eles cingiram o navio. Não vou entrar em detalhes aqui, mesmo porque eu não conheço profundamente isto, mas eles conseguiram ali, aproveitando essa proteção, cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, que era o extremo sul daquela região, que o vento, o tufão os levasse para aquela região de navegação perigosa, eles temendo que eles fossem lançados para baixo, e era uma região totalmente oposta da direção para a Itália, que estava a oeste, e a Sirte estava a sul. Eles arriaram os apetrechos e foram ao léu. Os versículos 18 a 20, vejam só o começo do versículo 18. Versículo de número 18 traz as seguintes palavras: açoitados. Açoite tem a ver com castigo, com correção, não é, gente? Paulo mesmo ele fala, olha, algumas vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites -1, chibatadas, e as ondas estavam açoitando o navio, pá, pá, de um lado para o outro, o navio sendo açoitado por ondas, açoitados. Qual que é a próxima palavra? Severamente. O açoite era forte, as ondas batiam que davam medo, e eles sentiam, quando batia o navio ia para lá, ia para o outro lado, açoites severos, açoitados severamente pela tormenta, pela tempestade. O início do versículo 18 é terrível, açoitados severamente pela tormenta. Eles já começaram a tomar algumas medidas drásticas, a aliviar o navio, jogar fora aquilo que não era de extrema necessidade, para ver se o navio ficava mais leve e pudesse sair daquele lugar e pudesse ter mais chance de permanecer. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, medidas drásticas. Vejam o versículo de número 20. E não aparecendo já havia alguns dias. Você pensa em algum tempo assim? 24 horas, sem ver sol, sem ver estrelas, sol escuro, só as nuvens carregadas, só a água caindo, e batendo, e vento
24 horas sem sol, 24 horas sem estrelas, 24 horas sem entender o que é que estava acontecendo, o que é que esperava você. Não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se, afinal. O que vem em seguida, irmãos? Toda de salvamento. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Lucas escreveu assim, era o que ele estava vivendo. Olha, não tem como. O que vem pela frente não é bom. Toda esperança de salvamento. Mas tinha uma palavra que havia sido empenhada pelo Deus que não pode mentir. Paulo, assim como deste testemunho acerca de mim em Jerusalém, convém que o faças em Roma. Havia uma palavra empenhada pelo Deus que não pode mentir. E aparece então mais um elemento surpresa na história de Paulo. Aparece mais um elemento surpresa. Assim como aquele garoto que apareceu de repente lá, quando a cilada já estava armada, tudo pronto para que Paulo fosse morto, de repente um menino, do nada, aparece, olha, eu ouvi isso, e vai até Cláudio Lísias, e Paulo é preservado. Elementos surpresa que, na verdade, não são outra coisa senão a providência divina. Quando todas as esperanças de salvamento se esvaem, quando ao nosso ver já não há nenhuma forma mais de agir, para Deus há sempre solução. Para Deus há sempre recurso. Há sempre recurso. E Paulo estava onde estava, obedecendo o Deus de quem ele era e a quem servia. Veja o versículo de número 21. O versículo de número 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Irmãos, eles estavam sem comer há muito tempo, não tinha nem como comer, não é verdade? Não tinha dia, não tinha noite, era um momento só, água caindo, sem estrelas, sem sol, ondas batendo de um lado para o outro, tudo molhado. Imagina que momentos intensos ali, muitos dias sem comer, e Paulo fala: olha, gente, vocês deviam ter me ouvido. Paulo aqui não está se vangloriando, ele está querendo lançar base para o que ele diria em seguida. Ele está querendo lançar base para aquilo que ele diria em seguida seria digno de confiança. Ele precisava desta base. Então ele lança esta base e ele prossegue, versículo de número 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Gente, espera aí, vamos parar para pensar aqui. Piada? Olha o que Paulo falou. Eles estão no meio de uma tempestade terrível, em alto mar, da tormenta, açoitados severamente pelas ondas, a tempestade caindo, e de repente Paulo fala: todos vão sobreviver, só o navio que vai se perder.
Mas como assim? Como é que todos vão sobreviver? Nós vamos levitar? O navio vai ser quebrado e vamos levitar aqui? Ou vamos ser teletransportados? Nos desmaterializar aqui, nos materializar em outro lugar? Como assim? Como todos vão sobreviver e só o navio vai se perder? Qual era a base da confiança desse homem? Por que é que ele disse o que disse? E por que é que a palavra dele devia ser digna de confiança? Versículo 23, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, o que é que vem em seguida, irmãos? De quem eu sou e a quem eu sirvo. Que diferença faz ser de Deus e servi-lo. Um anjo desse Deus esteve comigo. E é mais uma palavra que mostra que Paulo podia ter segurança. E o anjo disse, versículo 24, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Irmãos, isso é muito profundo. Que segurança. Estava no meio da tormenta. Estava no meio da tormenta. Você tem essa mesma convicção que Paulo tinha? Ser de Deus e o servir? Você tem essa mesma convicção? Você pode dizer de todo o seu coração, eu sou de Deus, eu sou dele, eu o sirvo, ele é meu Senhor, a minha vida já foi entregue nas mãos dele, não sou eu quem a dirige, é ele quem a dirige, e eu estou aqui amando dele, e ele disse que vai preservar, e ele vai preservar. Você tem essa mesma convicção que Paulo tinha, de ser de Deus e de o servir? Você pode dizer em meio a situações críticas, acerca do Deus de quem você é e a quem você serve, que você está seguro nas mãos dele, que você tem relacionamento com ele nos momentos de calmaria, de modo que pode ter segurança e tranquilidade nos momentos de tormenta. Não temas, não temas. Fique tranquilo, Paulo. Está tudo sob controle. O navio recebendo açoite de um lado para o outro, severamente. A tempestade caindo, sem sol, sem estrelas. Já há muitos dias, humanamente falando, sem nenhuma mais esperança, pereceu-se toda e qualquer condição de salvamento, toda esperança, mas para Paulo estava tudo bem, porque o Deus de quem ele era e a quem ele servia é o Deus que domina sobre as tormentas. É o Deus que conhece o vento e dá ordem ao vento. É o Deus que conhece as ondas e dá ordem às ondas. E outra coisa que eu quero destacar aqui. Vejam o valor da presença de um servo de Deus no meio da sociedade.
Olha, e Deus, por sua graça, te deu, Paulo, a vida de todos os que estão com você no navio. Ninguém vai morrer. 276 pessoas estão no navio. Todas essas pessoas vão sobreviver. E pelo relato que nós vimos hoje, acontecido agora, nos nossos dias, isso não é fácil. Isso não é fácil. 50 pessoas já tidas como mortas nesta tragédia, e 58 pessoas, e o número de mortos podendo chegar a pelo menos 100. Não é fácil. Mas Paulo conhecia o Deus a quem ele servia, e um servo de Deus abençoa a sociedade no meio da qual está. A gente vê no Antigo Testamento alguns textos, irmãos, eu quero só citar rapidamente um texto para não prosseguir por causa do horário, quando a palavra fala, por exemplo, que José foi à casa de Potifar e Deus abençoou toda a casa de Potifar por amor a quem? A José. E depois José foi para a cadeia e Deus abençoou a cadeia, abençoou o carcereiro por amor a quem? A José. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, é bênção onde está, no meio que está. Se você está num lugar difícil, num ambiente difícil, agradeça a Deus, porque a sua colocação lá é para que você torne aquele lugar melhor. É para que aquele lugar seja abençoado por Deus através da sua vida. Pode ser que haja tormenta, pode ser que haja açoite severo, mas você está ali para abençoar aquele lugar. E Deus às vezes preserva muitos ali, a vida, a paz, a segurança, por causa de você, como servo dele. Deus, por sua graça, te deu, Paulo, todos quantos navegam contigo. Como um servo de Deus faz diferença no ambiente onde ele está. Mas percebam que o servo de Deus não é privado da tormenta, não é privado do açoite da tempestade, não é privado da escuridão sem estrelas e sem sol, mas também jamais é privado da luz do Espírito Santo que habita nele. E isso faz toda a diferença. E finalizando o texto, portanto, senhores, tende bom ânimo. O que eu estou falando é digno de ser aceitado, de ser crido, de ser recebido. Não é piada, não. Eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Eu confio em Deus. Se Ele falou, Ele fará. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. É necessário que vamos dar a uma ilha. A gente fazendo aqui, irmãos, a medida, né, do último ponto que é citado aqui, no versículo 16, quando fala de cauda. No versículo 16, quando fala, passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos levantar o bote. Então, de cauda até a ilha de Malta, a distância é de cerca de 767 quilômetros. Veja só, até onde a tormenta os levou, até onde o tufão os levou. De Cauda a Malta, 767 quilômetros. Se você já viajou essa distância de carro, você sabe que é muito chão. É muito chão. É necessário que vamos dar a uma ilha. Deus permitindo, prosseguiremos a partir daqui, numa próxima oportunidade. Por hora, eu quero convidar você a mais uma vez refletir. Sua vida lhe permite dizer, com a ousadia e a convicção que Paulo disse, que você é de Deus e o serve?
Sua vida lhe permite dizer isso? O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Feche os seus olhos, quero dar a você a oportunidade de falar com Deus. Se possível, eu gostaria de convidar os nossos irmãos da música que se preparassem para nos conduzir mais uma vez naquele último cântico que nós cantamos. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que foi falado, da confiança que se entrega. Aquele que está nas mãos de Deus. E por estar nas mãos de Deus, pode descansar, pode confiar e pode saber que tudo acabará bem, conforme os planos de Deus para nós, que são bons, agradáveis e perfeitos. Entregue sua vida a Deus, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, sem reservas. Nada nos dá mais segurança do que a certeza de saber que quando nós somos de Deus e a Ele servimos, é Ele quem toma as rédeas do barco da nossa vida.
descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver, sem que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Deus, que bom saber que podemos confiar, descansar, esperar. O Senhor é fiel. E queremos, ó Deus, que a nossa vida faça diferença neste mundo, muitas vezes simbolizado por um mar em tormenta. O mundo, ó Deus, simbolizado por falta de direção. Queremos ser abençoadores, ó Deus, no lugar onde o Senhor nos tem colocado. E queremos poder dizer, ó Deus, com a autoridade de quem conhece o Deus a quem serve, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E que isso possa fazer diferença, Deus, na vida daqueles com os quais convivemos, abençoando outros e levando outros a colocar a confiança no Senhor. E que assim o nome de Jesus seja glorificado. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Senhor pelo privilégio de conhecer esse Deus tão maravilhoso, o Deus de Paulo, o Salvador de Paulo, que é o mesmo Deus e o mesmo Salvador nosso. Em nome dele oramos. Amém. Irmãos, ide em paz e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e eterno amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, em lugares de paz e em lugares de guerra, hoje e para sempre. Amém.